Boa tarde a todos e todas. O meu nome é Camila Loy, eu sou coordenadora de Relações Institucionais no GIF e é muito bacana tê-los todos conosco no nosso 6º Web Hour do GIF, sempre às quartas-feiras, buscando trazer uma pluralidade de narrativas para que a gente possa cada vez mais entender qual é o contexto e como a gente responde a essa pandemia que estamos vivendo. Eu comento também e já peço para a Thaís, que sempre me ajuda colocando o site no chat para a gente, do projeto Emergência Covid, que surge no GIF a partir do desenvolvimento da plataforma Emergência Covid-19, que mapeia e compila as ações da filantropia, do investimento social privado, entre ações, fundos e campanhas para doar. Então a Érica Sanches está aqui com a gente, ela coordena esse projeto pelo GIF e a Thaís já colocou o site, para quem quiser saber mais está aí no chat. Muito bem, então nessa 6ª edição, a gente vai olhar para os impactos da crise na agenda dos direitos humanos e dos grupos sociais mais vulneráveis à pandemia e aos seus efeitos. Os povos indígenas, as comunidades tradicionais, as populações de rua, os migrantes e refugiados, os serviços públicos essenciais, os internos do sistema prisional, em um país onde as desigualdades raciais e sociais elas são tão antigas, tão estruturais, tão complexas, que a gente se pergunta, né, quais são os maiores desafios, quais são os possíveis caminhos, como colaborarmos de uma forma mais efetiva. Entendendo que as escolhas de agora podem contribuir para a construção de um futuro muito mais desejável e pelo qual lutamos há tantos anos, há tantas décadas, né, como os representantes, por exemplo, com suas instituições que aqui hoje convidamos, né? Então, para olhar para essas múltiplas dimensões e pensar com a gente nesses caminhos possíveis, a gente convidou para a nossa conversa de hoje, eu quero muito agradecer a presença, 3 convidados. Temos conosco a Jurema Werneck, que é diretora executiva desde 2017 da Anistia Internacional no Brasil. A Anistia, que é uma das maiores e mais importantes organizações de direitos humanos no mundo, né? Se eu não me engano, ela atua em 150 países. A Jurema é uma ativista negra, é médica e acumula uma longa trajetória de luta no movimento de saúde da população negra e dos direitos humanos. Ela é fundadora da ONG Crioula, que desde 92 atua pela garantia dos direitos das mulheres negras no país. Seja bem-vinda, Jurema. Temos conosco também o Eloy Terena. Ele é assessor jurídico da APIB, Articulação dos Povos Indígenas no Brasil. Indígena terena, da aldeia Ipec, que é no Mato Grosso do Sul, o Eloy é advogado, bacharel em ciências jurídicas, doutor em antropologia e pós-doutor em antropologia pela ERS, em Paris. É de onde ele está agora, ele fala com a gente de Paris. No Canadá, ele fez estágio pós-doutoral na Brandon University, com foco em conflitos territoriais indígenas. O Eloy tem um currículo enorme, com muitas pesquisas. Ele coordena também a pesquisa de genocídio indígena no Brasil. Eu vou parar por aqui porque os créditos são longos. Muito obrigada, Eloy, de estar falando com a gente hoje aí do Canadá. Temos também conosco, um prazer tê-la conosco, Ana Valéria Araújo, superintendente do Fundo Brasil de Direitos Humanos, desde a sua criação. A Ana também é advogada, formada pela Unistado no Rio de Janeiro, mestre em Direito Internacional, com ênfase em Direitos Humanos, e com formação complementar em Direito Internacional Público na Holanda. É especializada em direitos indígenas e na defesa dos direitos socioambientais. Atuou por mais de 20 anos no terceiro setor, por exemplo, junto ao ISA, e numa organização da qual é sócio fundadora. O ISA é a organização da qual ela é sócio fundadora. Ela também foi diretora executiva da Rainforest Foundation, em Nova York, nos Estados Unidos. Muito bem, pessoal, agradeço muito a presença de vocês e o aceite do convite conosco. E antes de começar, eu gostaria de abrir o microfone para a Neca, que está aqui conosco, que é presidente do GIF, e o Zé Marcelo Zac, que é secretário-geral do GIF, que darão as boas-vindas para vocês e depois eu vou passar uns avisos rápidos da ferramenta e daremos início ao nosso bate-papo. Obrigada, Cami. Boa. Obrigada. Bom, agradecer muitíssimo, um prazer enorme estar aqui com a Ana Valéria, com a Jurema e com o Eloy. Eu acho que vai ser uma conversa super interessante. Nós temos debatido ao longo dessas web hours, mas a mídia toda está trazendo muito fortemente a questão das desigualdades, né? Eu acho que isso ficou muito escancarado, as condições das populações mais vulneráveis, mas eu acho que o foco dos nossos 3 convidados hoje, né,
ele vai realmente naquela população mais vulnerável dos vulneráveis. Então, acho que é muito importante e essa visão, esse olhar, trazer isso para que a gente possa incluir na pauta de novas políticas públicas e com maior priorização para esses grupos. Então, só agradecer muito e a importância do debate aqui hoje. Estou aqui tirando do mudo e de fato, eu acho que só somar as boas-vindas e o agradecimento, né? Acho que eu tive o prazer de fazer o contato com a Ana, Jurema, Eloy. No caso da Ana, né, a gente vem, além de acompanhar e de trocas pessoais aí ao longo do percurso, mas interagindo muito, né, nessa trajetória do GIF, em face do Fundo Brasil, em face da rede de filantropia e justiça social que o Fundo integra. Então, aqui também a Cristina do Fundo Casa, a Graciela Hopstein, a coordenadora executiva da rede, né? Então, nessa concatenação, né, desse campo amplo de filantropia, de investimento social no país e das várias caminhos, formas de adensamento da cooperação, né? Então, no caso da Ana, agradecer e mais uma vez nesse contexto, né? Acho que a gente tem uma oportunidade a mais de ir refinando formas de expansão e de mobilização, de coordenação de investimentos para essas agendas. E acho que, em particular, também saudar o Fundo Brasil pelo edital recém-lançado e já, né, com a seleção concluída, para o apoio a ações emergenciais no marco dos direitos humanos em face da pandemia e dos seus impactos diretos e indiretos na crise. Acho que a Ana pode depois trazer um pouco mais disso, mas acho que é uma referência super importante para o que é o cerne aqui da conversa, quer dizer, o pano de fundo, né, de políticas, de desafios nessas agendas, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, e o recorte mais particular de como que o universo da filantropia, do investimento social e da sociedade civil de forma mais ampla pode se somar, articular, concatenar esforços para responder a esses desafios e impulsionar essas agendas. E aí, no caso do Eloy e da Jurema, além de agradecer, um prazer grande de poder estar juntos, né? O Eloy, a gente teve um contato há quase 2 anos já, né, Eloy? Para uma eventual participação dele no Congresso do GIF, que é lá de 2018. Na época a agenda acabou não conciliando, mas a gente ficou com esse canal aberto e esse desejo de poder desdobrar o diálogo. Então, começamos esse desdobramento, retomamos aqui hoje e também, desde já, né, quando for possível estar juntos presencialmente outra vez, já fica aqui o convite também para um próximo congresso, um próximo evento, e mesmo com a Jurema, né, acompanhando aí toda a trajetória dela, sempre muita admiração, muita alegria da gente poder estar em contato. E eu acho que o que vale frisar, eu falei aqui disso de coordenar investimentos, a NECA já trouxe como a agenda macro, né, de desigualdades brasileiras tem estado aí no foco, felizmente voltado ao foco, né, faz alguns anos que se fala muito pouco na agenda pública brasileira, tristemente, sobre desigualdades. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente está vendo, né? Nunca vivemos geracionalmente situações de guerra, de pandemia e tal, e é de fato notável como são situações que aceleram imensamente processos que estão em curso, né? Do uso de ferramentas como essa, por exemplo, online, a N outras coisas, né? Mudanças de padrões na sociedade, mas também explicitam, exponenciam, agudizam coisas que são características inatas da nossa vida coletiva, né? Então, uma sociedade desigual como é a brasileira, de forma constitutiva, é uma sociedade, por definição, que não só é estaticamente desigual, mas quando há ganhos, eles são apropriados de maneira desigual, e quando há perdas ou impactos ou sofrimentos, eles também são distribuídos de maneira desigual. Obviamente, quem apropria os ganhos não são as mesmas pessoas e os mesmos segmentos sociais que sofrem os impactos das perdas e dos sofrimentos. Eu acho que a gente está vendo de novo isso. Quando a gente olha, né, para as agendas que a gente está trazendo hoje, obviamente apareceu em outros temas de web house, quando a gente fala de proteção social, de saúde, de educação, etc., porque, enfim, isso é estrutural do país, qualquer tema que a gente vai discutir, ele estará atravessado, né, por essa perspectiva das desigualdades como um elemento fundamental, mas aqui hoje, de forma, obviamente, muito mais aguda, explícita. E acho que a ideia é essa, né? Como que a gente, tendo atenção a isso e tendo atenção ao fato de que as perdas e os impactos aqui, como sempre, não se distribuem de maneira equivalente e, dado uma situação extrema como a gente está vivendo, não ter atenção a isso pode ser literalmente trágico, né? Como que a gente mobiliza atenções e soma esforços. E aí acho que é ouvi-los, aos três e a quem mais está aqui,
sobre ações que estão em curso, sobre formas de aprofundar essas ações, sobre formas de aprofundar o apoio a essas iniciativas, a essas ações na sociedade, na política pública, e a gente tentar tirar isso. Aí convidar todo mundo para o diálogo de novo, com a alegria de estarmos mais uma vez aqui nas quartas-feiras. É isso aí, Zé. Obrigada. Eu reforço muito a fala do Zé, que isso seja um espaço de debate, de diálogo. Então, a gente vai ter o input deles, mas vocês fiquem à vontade para comentar, para fazer perguntas. E aí a gente tem duas ferramentas. Ou vocês inscrevem o nome no chat e eu leio, ou escrevam a pergunta, e aí a gente abre o microfone e vocês perguntam, ou escreve a pergunta no chat. Aproveito também para dizer que quem não for da rede do GIF e quiser se inscrever ou deixar seu contato, sua organização, seu e-mail, coloca no chat que depois a gente agrega nas nossas listas, tá bom? Então, eu gostaria de passar a palavra para a Jurema, que vai começar esses 10 minutos, 15 minutos aí de input das falas para a gente iniciar o nosso diálogo. Jurema? Obrigada, Camila. Agradeço também a Zé Marcelo, a Neca, pelas boas-vindas. Zé Marcelo Contato. Saudação a todo mundo que está hoje com a gente nesse bate-papo. E do meu ponto de vista, exatamente isso, um bate-papo, uma conversa, né? Para a gente olhar um pouco para esse momento. Bom, todas e todos nós aqui reunidos já estamos olhando muito para esse momento. A lente, como lembrou a Neca, para aprofundar um pouquinho o aspecto desses sujeitos que estão agora à beira do desespero, desses sujeitos que estão agora na fila da Caixa Econômica, esses sujeitos que estão agora na fila do CTI, não é? E estão se infectando cada vez mais, né? Estão enterrando seus mortos de uma forma sem qualquer dignidade, né? Olhar um pouquinho para essas pessoas, né? Então, a minha primeira reflexão é lembrar o caminho da epidemia até aqui. Pandemia quer dizer uma profusão de epidemias, né? Uma profusão de epidemias a ponto de ser globalizada. Isso é uma pandemia. Mas eu vou me referir a ela entre nós como epidemia porque é o que ela é aqui. Acho que a palavra, eu falo melhor epidemia do que pandemia. A epidemia chega aqui no Brasil de avião, né? A gente precisa lembrar que ela chega de avião, né? Não sabemos exatamente quando ela chegou, mas ela chegou aqui de avião, não é? E ela não chegou de avião pousando em nenhuma favela, pousando em nenhuma aldeia indígena, pousando em nenhuma comunidade quilombola. Ela teve uma trajetória para poder chegar até lá. Ela teve um mecanismo para chegar até lá. Ela teve uma facilitação para chegar até lá e se tornar o que é. Então, eu queria primeiro que a gente refletisse exatamente que mecanismos são esses. O primeiro mecanismo é uma negligência profunda das autoridades brasileiras e mundiais também, mas das brasileiras, porque o primeiro alerta, o mundo já estava alerta, ou já tinha recebido o alerta de que uma pandemia estava vindo aí, depois de SARS, depois de MERS, estava na época de chegar outra. A gente não sabia qual era, mas estava na época de chegar outra e se lavou as mãos, né? Porque da mesma forma que a SARS, né, aquela primeira febre suína, e a MERS, né, e a SARS de anos atrás, do início da década, mais ou menos, aconteceu, matou algumas pessoas, mas muita gente escapou, né? Imperou aquela visão, aparentemente, de que não me diz respeito, não vai me afetar, eu vou tomar meus cuidados, eu estou protegido e não vai me afetar, não é problema meu, né? Mas essa primeira negligência fala do tamanho da tragédia, fala de por que as pessoas estão morrendo agora, né? A gente fala porque aquelas fotos horríveis de Manaus e aqueles cemitérios de Manaus, aquelas covas rasas e aqueles caixões empilhados, né? Porque já se sabia que a crise estava vindo e os mecanismos de gestão global, seja do espaço público, seja do campo privado, funciona podendo viver com essas negligências, né? Tem um mecanismo aí que é muito injusto. Quando emergiu na China o vírus, né, e a morte, quando a gente começou a ver a morte na China, era hora do Brasil se preparar. De fato, em 22 de janeiro, o Ministério da Saúde instituiu um comitê para lidar com essa crise, né? Ou seja, o Brasil começou a trabalhar
em tese, para frear o impacto da crise entre nós, em 22 de janeiro. E a gente está hoje em 13 de maio, e parece que todo mundo foi pego de surpresa. E por que eu digo que parece que foi pego de surpresa? Primeiro, porque não há nenhuma política uniforme, não há sistêmica, não é? Uma visão sistêmica, uma ação sistêmica, uma articulação sistêmica para responder a isso. E por que não há? Por que não há? Em parte porque a esfera pública no Brasil, desde sempre, tem sido mais orientada para interesses privados do que público, mas porque a esfera pública estava muito fragilizada. O Sistema Único de Saúde não estava sem condições, e como a gente vê, sem condições de responder a essa emergência. Não estou falando apenas do ponto de vista da liderança política, porque a liderança política tem se mostrado completamente inadequada, incapaz, em certa medida, em muitas medidas, de responder, de compreender a dimensão do que tem que dar, né? A dimensão do problema, ou de se interessar em manejar o problema com todas as dimensões que ela traz. Mas por que essa negligência? Esse é o segundo nível da negligência, né? O terceiro nível é que quando as mortes começam a crescer, o adoecimento começa a crescer, e as unidades de terapia intensiva começam a se encher, existe uma pressão por respostas. As cidades têm que se fechar, os bairros têm que se fechar, os escritórios, as fábricas, tudo tem que se fechar. As ruas têm que se esvaziar. E existe uma pressão por resposta. Aí, qual a resposta que se dá? Qual é a resposta que se dá? Uma forte mensagem pública que diz: a medida para mitigar os riscos, para diminuir os riscos é isolamento social e higiene. E para resolver o fato de você poder ficar em casa, eu te ofereço uma renda mínima, que a proposta era de R$200. Quando a gente olha esse discurso, essa proposta, implica numa grande negligência. É a reiteração, é um outro nível da negligência, a negligência da resposta imediata, de como chegar nas pessoas. As pessoas precisam se recolher, as pessoas precisam se livrar do vírus através das medidas de higiene. As pessoas precisam ficar em casa. Mas de que jeito? Quem são essas pessoas? Bom, essas pessoas, não sei se vocês lembram, o presidente da Caixa, eu acho que foi ele, disse, quando foi questionado por que está dando tudo errado, ele disse: mas essas pessoas eram invisíveis. E ele disse que essas invisíveis eram 46 milhões. O que é possível? Com que termo, com que elemento a gente encontra para definir que 46 milhões, e não é só isso, ele contou 46 milhões, mas o que faz esses 46 milhões parecer um montante invisível? São 46 milhões, maior do que... São muitos países em 46 milhões. Não é? Mas ele disse invisível. É a negligência. Não é? Mas quem são esses negligenciados? Bom, grande parte é a população negra. Mas população negra... Por que eu estou falando que é a população negra? Porque no Brasil, marcado ferozmente pela injustiça, pela iniquidade racial, pelo racismo, não é? População negra significa, ser integrante da população negra significa ser a maioria dos que habitam as prisões, o sistema socioeducativo, a maioria dos moradores da favela, ou a maioria dos que vivem nas ruas, a maioria dos que estavam na informalidade ou que estavam no trabalho do MEI em condições muito incertas, muito sem condições. Estou vendo, Camila, estou vendo. Então, essa maioria. Né? E qual é a questão que tem essa? É uma maioria muito grande. É o racismo, são as mulheres. É um racismo que eu chamo de patriarcal heteronormativo, que são muitas mulheres. Né? São muitas mulheres, são crianças, são os filhos dessas mulheres, são homens, são pessoas. São indígenas, são ciganos, são quem mora na rua, são travestis, são transexuais, são empregadas domésticas. É preciso dizer que no Rio de Janeiro a epidemia chegou de avião, mas a primeira a morrer foi uma doméstica que morava na Cidade de Deus. Então, a pergunta que o Giff fala, mas qual é a emergência, então? A emergência, além disso que as comunidades estão fazendo, os grupos mesmos estão fazendo, os sujeitos estão fazendo, é buscar comida, buscar água, buscar kit de higiene, buscar algum alívio para esse desespero, a emergência também é recolocar o tema do direito. Recolocar o tema do direito. Quando a gente está vendo gente que não tem acesso
a saúde, né? Depende da UPA, e a UPA não está pagando o salário do médico, do enfermeiro, e não vai entrar. A gente tem uma outra emergência que está colocada agora é recolocar o tema do direito, ele precisa ser colocado com urgência. Essa é a visão da anistia. É urgente. Daí que a gente vai lançar amanhã uma campanha chamada Nossas Vidas Importas, com esse coletivo de, entre aspas, negligenciados, para que eles possam vocalizar. E vocês perguntam, o GIF pergunta, mas que oportunidades, que mais essa crise traz? Eu acho que traz a possibilidade de recomeçar a recolocar a dimensão do direito, a possibilidade de recolocar a dimensão da reparação, de resolver esses impasses que já estavam aí. Mas temos que levar em consideração que vai piorar. Estava ruim, é 46 milhões agora, mas o sistema de saúde vai explodir. Ainda que todos os hospitais de campanha passem a funcionar, ele vai explodir. Não vai conseguir se manter nos próximos 2 anos. As pessoas que estão sem emprego agora, nos próximos 2 anos, vão voltar para onde? Essas domésticas que estão em casa com seus filhos sem acesso à escola, vão trabalhar como? Esses meninos e meninas que não estão tendo aulas agora vão recuperar o tempo perdido, já que eles não têm internet de qualidade, não têm videoaula, eles vão voltar como? Então é preciso, a emergência, o direito à emergência. E como resolver isso? Como é que o Zé Marcelo fala? Como é que a rede de filantropia, como é que se aprofunda a ação de quem está disposto a investir nessa pauta? Eu acho que um ponto importante, que já estão fazendo, mas é preciso fazer isso na dimensão do direito também, é a de contribuir para a emergência dessas vozes, dessas pessoas, dessas organizações. Elas estão sendo apoiadas agora na cesta básica, no kit de higiene, na água, etc., que é fundamental para garantir um mínimo de respiro, para ver se para que eles possam continuar a lutar pela vida. Mas eles precisam poder enunciar para o Brasil o que de fato precisa ser feito. A gente vê esse ano na televisão, na fila do Caixa Econômico, todo mundo se pergunta, será que essa gente que não sabe que é perigoso, não é? Tem muita gente que se pergunta, ela não sabe que é perigoso, por que não fica em casa? Porque não tem escolha. Não tem escolha. Eles estão dizendo que ter que comer, ter que comprar remédio, ter que morar é prioridade nessa pandemia. E não há cesta básica que resolva. Cesta básica não é sustentável por 2 anos. É o direito que é sustentável. E é preciso ser o direito na voz dessas pessoas. Porque a autoridade pública diz que essas pessoas são invisíveis. E não são invisíveis. Isso quer dizer que a autoridade está de costas. Porque as pessoas estão aí. São todos brasileiros e brasileiras portadores de direito. A autoridade está de costas. E as autoridades só vão se virar para olhar, né, para essas pessoas se a gente permitir se a gente for o megafone. 1 minuto, Camila, eu estou vendo. Se a gente for o megafone, se a gente permitir ser a plataforma onde essas vozes, para que essas vozes subam nos nossos ombros, porque nós estamos em condição de privilégio, subam nos nossos ombros para poder falar, para poder respirar o ar que está acima de nós. Porque senão não tem saída. Como eu disse, a campanha que a gente lança amanhã, Nossas Vidas Têm Direito, é um pouco desse exercício. A anistia é uma plataforma. A Anistia Internacional se coloca como plataforma para que essas vozes indígenas, de quilombolas, de travestis e transexuais, de população negra, de mulheres, de domésticas, de trabalhadores do mercado informais, de população de rua, de um conjunto enorme desses chamados, que foram chamados pela autoridade de invisíveis, possam falar. Eu acho que essa é a oportunidade também da filantropia. Dar certo do que está fazendo nesse momento. Cuidar da emergência, mas já está na hora dessa outro nível de emergência, que é alavancar essas vozes, para que essas vozes reivindiquem com mais força o seu direito. E elas só vão poder fazer isso se tiver condições, senão elas vão ficar na fila da Caixa e se expondo cada vez mais à chuva, ao frio e à Covid-19. É isso, Camila. Essa é a minha fala de largada. Obrigada. Uau, Jurema, muito obrigada. Muito inspiradora mesmo. Eu acho que você nos convida a olhar para os sujeitos mais expostos e a injustiça que isso retrata, né? Da injustiça que isso fala. Agora, não é possível que nós não estejamos enxergando 46 milhões de seres humanos, né?
Então é urgente mesmo, é urgente. E num outro debate que a gente teve, tem também toda a discussão da saída disso, né? Então todas as pessoas que agora recebem todas essas cestas básicas, esse apoio, então o pensamento também para além, né, de como cuidarmos disso. Enfim, não me delongo aqui, quero ver se tem alguém com o microfone aberto, com vontade de falar alguma coisa, de interagir neste momento. Como eu disse, vocês podem escrever no chat ou então abrir o microfone que eu vejo. Mas, de qualquer forma, sigamos. Acho que a gente tem muito input aqui, podemos seguir trocando na sequência. Então, com isso, eu sigo, dou a palavra para o Eloy. Eloy, vai ser muito bacana ouvir agora a tua experiência de toda essa trajetória aí, com esse olhar da população indígena. Seja super bem-vindo. Eloy, a bola está com você. Olá, muito obrigado. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né? E é um prazer estar com todos vocês e todas, né, também neste momento. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Eloy, sou do povo Terena, de Mato Grosso do Sul. Sou advogado, faço parte dessa geração de jovens, né, que nos últimos anos tiveram acesso ao ensino superior. E atualmente estou na Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. E nós estamos participando, né, de todas as instâncias que nós somos convidados, justamente para falar da situação dos povos indígenas, especialmente nesse contexto de pandemia. Eu acho que para nós também, que somos do movimento indígena, esse contexto tem sido um período assim, de muito aprendizado, né? E a avaliação que nós temos feito é que o movimento indígena brasileiro tem conseguido dar algumas respostas diante de uma realidade de tantas adversidades. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente está vivenciando tudo isso, né, diante dessa pandemia, faz nos refletir sobre um recado que o movimento indígena há muito tempo tem dado, né, não só à sociedade brasileira, mas a um recado a toda a sociedade mundial, né, que é a importância de se respeitar a biodiversidade, a importância de se respeitar o meio ambiente, de se respeitar os territórios indígenas. As pessoas, em muitos momentos, perderam a dimensão de que os territórios indígenas, além de servir de proteção para o modo tradicional, né, dos povos indígenas, eles cumprem também um papel fundamental no equilíbrio da humanidade, no equilíbrio do bem-estar de toda a humanidade, independente das pessoas, se as pessoas moram no campo ou na cidade, né? Então, há muito tempo, as lideranças indígenas têm feito isso, esse alerta, seja por meio de manifestações políticas, de reivindicações territoriais, seja por meio de sinais que os nossos cuxumonetis, né, ou como se diz no linguajar mais comum, os xamãs, têm chamado a atenção da necessidade de se proteger esses lugares que são espaços fundamentais para o equilíbrio do clima e da vida humana, independente se é indígena ou não indígena. Então, isso é um aspecto fundamental que nós, povos indígenas, estamos, neste momento, relembrando toda a humanidade, né? E, nesse contexto de pandemia, ver as pessoas nos grandes centros urbanos, né, aprisionadas em suas casas, né, com suas limitações, faz nos lembrar também muitos povos que vivem há muito tempo, né, pressionadas e cercadas pelo avanço do capital. Às vezes, em muitos momentos, tolhidas dos acessos naturais, à água potável, aos lugares sagrados, né, aos lugares vitais onde tem todos os recursos naturais. E isso nós há muito tempo estamos acompanhando, quantas comunidades há muito tempo estão sendo tolhidas, né? Seja por meio de uma cerca da fazenda, seja por meio de um empreendimento, né, que cercou aquela terra indígena, ou seja mesmo os que nós chamamos povos em isolamento voluntário.
até mesmo esse voluntário ele é questionável, né? Porque esses povos cada vez mais eles buscam os refúgios da densa floresta. E aí eles estão correndo, na verdade, do avanço sobre as suas terras, do avanço do capital. Então, esse voluntário também não é tão voluntário assim. Na verdade, eles estão se refugiando, né? Então, nesse aspecto, essas duas dimensões, né, que nós começamos a nossa conversa, ela é fundamental para entender todo esse contexto político, né? E ainda na conjuntura que nós temos no Brasil, quer dizer, um presidente, um governo, né, declaradamente anti-indígena, né, anti-demarcação de terra indígena, demarcação de território quilombola. E aí nós vemos que mesmo nessa situação, as invasões, o desmatamento, as agressões aos direitos dos povos indígenas pelas vias do Estado também, elas não pararam. E a PIB tem dado respostas a isso. Então, duas coisas que nós fizemos no último mês, nos últimos 30 dias, foi, por exemplo, o acampamento Terra Livre no formato online, né, que isso, para nós, quando a coordenação executiva da PIB trouxe essa ideia, justamente é uma quebra de paradigma, né, porque você pensar toda a diversidade indígena do Brasil e tentar conectá-los, né, nas redes, nas mídias, é um desafio. Mas é muito propício para a gente pensar justamente no âmbito de um governo em que temas como aculturação, integração, negação da cultura indígena, né, está tão na moda. Então, você fazer uma assembleia indígena conectando lideranças indígenas, desde aquelas que têm mais acesso, né, às mídias sociais, mas até mesmo aquelas lideranças mais tradicionais, né, como o Raoni, né, e fazer eles entrarem em lives que tiveram acesso diário de 180 mil pessoas, isso para nós foi uma quebra muito grande de paradigma. Mas também foi um recado forte do movimento indígena no sentido de estar, mais uma vez, dando um recado a toda a sociedade brasileira. Quer dizer, o exemplo de participação política, cidadã em tempos tão conturbados. Isso o movimento indígena sempre soube fazer em diversos momentos históricos e políticos. E uma outra ação que nós acabamos de fazer também, no último fim de semana, é a Assembleia Nacional da Resistência Indígena, que foi convocado pela APIB e suas organizações de base, justamente para debater, né, unir lideranças indígenas de base, profissionais indígenas e pesquisadores e professores aliados da causa indígena, num nítido objetivo de buscar reunir informações para oferecer para a sociedade, para o governo, um plano de gestão estratégica voltado para os povos indígenas. Então, a partir da fala das lideranças de base, né, especialmente presidentes de CONDISE, né, que é o Controle Social da Saúde Indígena, nós podemos levantar essas demandas e, a partir da fala mesclado com profissionais indígenas, nós estamos elaborando esse diagnóstico, né, mas nós conseguimos levantar muitas demandas. Isso se dá justamente diante de um governo que não adotou nenhum tipo de estratégia, nenhum tipo de medida específica para os povos indígenas. E ainda, o que nos preocupa mais ainda é a subnotificação que vem carreado por esse racismo institucional, né? Nós temos um posicionamento muito claro da Secretaria Especial de Saúde Indígena no sentido de não contabilizar indígenas que estão fora de seus territórios, e nós temos muitos indígenas, estudantes, profissionais que moram nas periferias dos grandes centros, né, e estão sendo infectados. Nós temos muitos indígenas em trânsito nas cidades, até mesmo atrás fazendo compras, atrás do auxílio emergencial do governo, e acabam se infectando. Além disso, as casas de saúde indígena, as CASAI,
elas têm sido um local de extrema propagação do vírus, porque as pessoas indígenas vêm ali para outros tipos de tratamento e acabam se contaminando por conta do contato com outras pessoas, né? Então, o levantamento que a PIB está fazendo, que é uma outra coisa que a PIB lançou, que é o Alerta, a PIB, que contém uma equipe de indígenas comunicadores espalhados pelo Brasil, nós estamos fazendo por conta própria o nosso levantamento, né? A partir de informações direto dos caciques, das organizações indígenas, esses jovens comunicadores indígenas estão coletando os casos. Então, até o dia 11 de maio, segunda-feira, o levantamento da PIB dava conta de 77 mortes indígenas, né? 308 indígenas contaminados e, ao todo, espalhado em 34 povos diferentes, né? Então, e nós chamamos muita atenção para a região amazônica, né? Exatamente ali onde, em abril, nós já tínhamos um relatório, uma pesquisa publicada pela Fiocruz, e depois também uma outra pesquisa publicada pelo grupo de pesquisa chefiado pela professora Marta Azevedo, em que apontavam justamente que essa região seria as regiões mais vulneráveis, levando em consideração acesso a saneamento básico, a distância dos distritos sanitários indígenas das terras indígenas, né? Também a idade, né, da comunidade indígena. Dentro das comunidades nós temos muitas pessoas idosas que, como fala as nossas comunidades, são as nossas maiores riquezas, né? São os nossos troncos, como nós falamos na cultura terena. Então, o nosso maior bem são os nossos anciões, né, que são os nossos troncos. E ali, os de 6 que revelaram maior índice de vulnerabilidade foi justamente da região amazônica. Então, esses estudos, no começo de abril, já indicavam, né, para esse tipo de situação, e agora nós estamos vivenciando isso, né? A situação de Manaus atingiu em cheio os povos indígenas que ali vivem. Além disso, outras situações fora da região amazônica, e aí eu chamo muita atenção para a região, por exemplo, de Mato Grosso do Sul, e também região do sul do país, onde nós temos um índice muito grande de comunidades que estão em situações de acampamentos ou retomadas, quer dizer, não são áreas ainda regularizadas e, portanto, essas comunidades não têm acesso ao atendimento à saúde, né, porque o governo só quer atender as áreas que são, na visão dele, regularizadas, né? E essas comunidades acabam não tendo também acesso à água potável, que é o caso dos Guarani Kaiowá, que não tem acesso nem à água potável. E isso a gente tem tentado diminuir as situações mais graves por meio de vaquinhas, né, que a própria PIB tem lançado nas redes sociais e tem tido uma adesão muito grande, mas também enviando propostas pontuais em editais que as comunidades indígenas estão escrevendo, né? Isso eu cito como exemplo o próprio edital do Fundo Emergencial do Fundo Brasil, Direitos Humanos, o edital da Fiocruz, né, também que teve essa demanda por parte das nossas organizações indígenas de base, e também fazendo essas vaquinhas da própria PIB, atingir pessoas fora do país que queiram, de alguma forma, ajudar, né? Então, só para ir finalizando, algumas ações que nós estamos propondo a partir das demandas levantadas na Assembleia Nacional da Resistência Indígena. O primeiro ponto, que é a produção de material audiovisual no idioma materno. Então, isso é uma coisa que a PIB tem feito em parceria com a Mídia Índia, que é essa rede de comunicadores indígenas, tentando levar informações às comunidades indígenas, seja por meio de WhatsApp, Facebook, e até mesmo programas de
radiodifusão, tem muitas comunidades que têm as suas rádios comunitárias, né? Nós temos fortalecido muito a nossa parceria com o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, entidades indigenistas, a própria ABA, né? E também outras organizações e movimentos sociais. Envolvimento da juventude indígena, e aí especialmente acadêmicos indígenas, profissionais indígenas de saúde, que são, na verdade, a linha de frente, né, nas comunidades indígenas. Muitas comunidades indígenas, desde o começo, fizeram as suas próprias barreiras sanitárias, né? E isso nós temos muitos exemplos pelo país, e essas barreiras sanitárias, elas são fundamentais para impedir o acesso de pessoas dentro da comunidade. Então, as comunidades têm feito isso por conta própria, né? No começo, nós tivemos muita dificuldade, porque a orientação da APIB, desde o início, foi justamente fechar, né, as terras indígenas e suspender as assembleias indígenas. E aí, quando as lideranças ouviam a fala do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que era só uma gripezinha, então tínhamos muito essa dificuldade, né? Não, o movimento está dando uma orientação e o presidente está dando outra, né? Então, de fato, essa questão da institucionalidade também, ela foi um desafio para nós. E, por fim, também tem essa questão de fazer sondagens no âmbito judicial, né? Nós estamos com muitas articulações junto à Defensoria Pública da União, junto ao Ministério Público Federal e junto às defensorias públicas dos estados, no sentido de fomentar a judicialização, inclusive com um olhar muito específico para os indígenas que estão encarcerados também. Isso é uma coisa que a APIB tem feito no âmbito desse contexto de pandemia. Muito obrigado. Obrigada, Eloy. Nossa, obrigada mesmo. Eu, pelo menos, tenho lido, mas acho que muito pouco perto do que você relata, assim, me deu uma proximidade com esse tema muito boa, assim, muito bacana, te agradeço muito a isso. E na minha cabeça vem muito essa questão da importância do respeito, né? Eu acho que você traz isso na sua fala, como nós temos que desenvolver essa capacidade de aprender a respeitar o outro, respeitar a natureza, respeitar aquilo que vem antes e traz sabedoria, enfim. E como para isso a gente precisa de informação, né? De contato, de informação. E aí a sua fala me veio à cabeça uma frase que eu não sei nem aonde eu ouvi, mas que o mundo seria um mundo muito mais humano se a escola fosse mais diversa, né? Então eu faço essa ponte assim com a informação e com a proximidade do diverso, da experiência que temos que ter para que com isso a gente possa caminhar, né? Nesse respeito aí que para mim ficou tão marcante na sua fala. Super obrigada. Pessoal, incentivando aqui, não temos nenhuma pergunta no chat, mas incentivando muito, se vocês quiserem participar agora. Se não, eu passo a bola com muito prazer para Ana Valéria, que já acompanho aí há algum tempo. Ana. Você precisa tirar o seu microfone do mudo. Desculpe, eu achei que você que tivesse me colocado no mudo. Enfim, eu queria também começar agradecendo o convite do GIF aí na pessoa da Camila, do Zé Marcelo, da Neca, né, cuja parceria data de longa data, e inclusive parceria com o Brasil, apoio com o Brasil. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, um prazer estar com o Jurema, por toda a sua trajetória. Para quem não sabe, o Jurema é presidente do Conselho do Fundo Brasil, enfim, então tem essa vantagem de estar aqui com a presidente do Conselho, e com o Eloy, que também é parceria, acho que vem de longa data, a gente tem trabalhado junto no Fundo Brasil de Direitos Humanos, apoiando aí o trabalho maravilhoso que é feito pelo Eloy, à frente da PIB, na JUP, no Mato Grosso do Sul, enfim. Depois da fala da Jurema e do Eloy, que já contextualizaram bastante o problema, acho que eu vou tentar trazer um pouco mais experiência do que a gente tem feito no Fundo Brasil, na medida em que, enfim, a pandemia, né,
ela é um desafio, ela traz um desafio para o mundo como um todo, para o Brasil como um todo. E esse desafio, ele chega para nós, como muito bem disse a Jurema, de uma forma diferenciada em função de uma população absolutamente vulnerabilizada, né, que já, enfim, luta profundamente pela defesa dos seus direitos, por ter a garantia dos seus direitos em condições normais. A pandemia vem trazer agravantes profundos para uma situação de um país extremamente desigual, entre os mais desiguais do mundo, e em todos os sentidos e em diversos segmentos, né? O Brasil é um país diverso, inclusive na sua desigualdade. E nesse sentido aqui a Jurema falou bastante, né, da questão do racismo institucional, estrutural, enfim, que coloca a pobreza econômica colocando negros e negras em situação extremamente difícil e de risco, e que nessa condição de pandemia, como numa condição extremamente vulnerabilizada e necessitando de um olhar específico, né? Se a gente pensar na população nas periferias de todos os centros urbanos e nas favelas, enfim, população enfrentando aí uma impossibilidade de isolamento social, seja pela arquitetura das favelas, ou seja simplesmente pela necessidade material, como disse a Juliana também. Ninguém está na fila, nem enfrentando transporte urbano, nem enfrentando um movimento de contato com um monte de gente porque quer, mas sim porque precisa, porque não tem outra alternativa, né? O isolamento social, absolutamente necessário, coloca outros desafios dos direitos humanos. Se a gente pensar um país de altíssimo índice de violência doméstica, o isolamento social coloca dentro das casas as mulheres, as crianças e os adolescentes confinados, né, com os seus opressores, com aqueles que são normalmente os causadores de altos, largos índices de violência doméstica, tanto que há estudos já mostrando que a violência doméstica já cresceu nesse período de pandemia. Se a gente for olhar para a população encarcerada nesse país, enfim, cujos direitos humanos são absolutamente violados, populações encarceradas que enfrentam no dia a dia a superlotação dos presídios em situações absolutamente absurdas, totalmente subhumanas, você nem desumanas, mas as condições subhumanas de vida sem condições de higiene, né? E que o coronavírus ou a pandemia agravam, né? Enfim, encontram nessas condições uma agravante, fazendo crescer o risco entre essas populações, que, diga-se de passagem, como também a Jurema já pontuou, é majoritariamente negra no nosso país, né? E que esse risco e o problema nessas populações é agravado por questões como, por exemplo, a diminuição das visitas ou impedimento de visitas, quer dizer, todos os direitos da população encarceradas que já são permanentemente violados, agora eles desaparecem. E aí, se a gente vai para a questão indígena, como o Eloy pontuou aqui, o vírus já chegou nos povos indígenas, já chegou especialmente na população indígena que está nas cidades, especialmente no Amazonas. A situação do Amazonas é crítica. A população indígena na cidade, existe uma grande população indígena nas cidades, é extremamente afetada, seja porque, de um lado, essa população indígena tem uma imensa dificuldade de ser reconhecida pela FUNAI ou pelos órgãos governamentais como uma população que carrega direitos especiais e que deveria ter um tratamento específico por ser indígena, mas por estar na cidade, ela não sempre, ou quase nunca, ela consegue acessar esses direitos. E, por outro lado, o acesso dela a hospitais ou ao direito à saúde
do cidadão regular é muito menor, porque ela é uma população absolutamente discriminada. Então, os indígenas na cidade estão no pior dos mundos. Para eles, não tem nada, e a situação em Manaus e nas periferias de Manaus demonstra isso. Os números que o Eloy trouxe aqui mostram para a gente isso. Não bastasse, né, o vírus chega também nas aldeias, né? Já está chegando nas aldeias, nas proximidades dos grandes centros. O que se espera agora é poder conter para que não chegue nas aldeias mais remotas, porque, né, tem sido dito aí pelos epidemiologistas, né, que a chegada do vírus nas aldeias, enfim, pode ser uma lástima, né, um problema absoluto, porque há um imenso risco dele se espalhar de forma muito rápida, vai ser muito mais difícil de conter, enfim, a possibilidade de você remover essas pessoas para atendimento de saúde é quase nenhuma. Enfim, e na mesma condição dos povos indígenas, a gente tem os quilombolas, as populações quilombolas, as comunidades tradicionais vivendo em condições muito similares às dos povos indígenas, em regiões remotas, com extrema dificuldade de acesso aos hospitais, o acesso à saúde de uma forma geral. Desse modo, assim, os desafios do coronavírus para essas populações são imensos, e uma organização como o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que trabalha no apoio à mobilização e ao fortalecimento de organizações de base, de organizações da sociedade civil que trabalham com esses segmentos da nossa sociedade mais invisibilizados, cujos direitos são os mais violados e diariamente violados, se vê, né, na necessidade de, no momento de pandemia, buscar dar respostas mais imediatas, mais emergenciais, para tentar auxiliar essas populações a conterem a chegada do vírus ou a minimizar o impacto do vírus. Então, o fundo, assim como alguns outros fundos que eu vejo até aqui, a gente tem a Selma do Fundo Baobá, tem a Cris do Fundo Casa, que são fundos que trabalham junto com a gente aqui na rede de fundos, que já foi mencionado aqui com a Graciela Rupstein, tem unido esforços para montar editais chamadas de fundos de resposta rápida. A coisa aqui é uma emergência, ela precisa de resposta rápida, e um fundo de resposta rápida assim, tem que ser capaz de lançar uma chamada, receber pedidos, analisar esses pedidos e responder muito rapidamente, colocando o recurso na mão das pessoas o mais rápido possível, com a menor burocracia possível, com o menor nível de empecilhos possível, porque se não for dessa maneira, não é eficiente. Então, o Fundo Brasil, ele começou inicialmente, nós temos uma série de parceiros que a gente apoia via editais diversos, nos diversos temas que eu mencionei aqui, e a gente começou a conversar com os parceiros no sentido de flexibilizar os apoios que a gente tinha. Obviamente que... Estou vendo, Camila, obrigada. Obviamente que esses apoios eles têm que permanecer, a defesa de direitos tem que permanecer para além da pandemia, mas a gente não pode não enxergar que o momento requer de nós uma capacidade de nos adaptarmos, e nos adaptarmos não basta o financiador flexibilizar prazos, dizer que você pode mandar um relatório daqui a 3 meses, não se trata disso. Se trata de parte do recurso que você está colocando numa dada atividade, você ser capaz de carregar ele para a necessidade mais imediata daquela população, daquele segmento. Se a gente não for capaz de fazer isso, a gente não está sendo eficaz, a gente não está sendo eficiente, a gente está sendo quase que só burocrata, né? E, para além do que a gente já vem fazendo com os nossos parceiros, a gente lançou esse fundo de resposta rápida há mais ou menos 20 dias atrás, ficou aberto por uma semana. Nós recebemos mais de 2.300 pedidos no país inteiro. Foi um fundo lançado numa plataforma online muito simplinha, onde as pessoas tinham que assim, mostrar o seu pedido de uma forma muito simples, imediata, reconhecendo que as pessoas estão no meio, estão desesperadas, estão precisando, então elas não podem perder tempo escrevendo longos projetos, portanto, tudo simplificado.
E esses 2.300 projetos passou por uma análise, uma triagem nossa, trouxemos várias pessoas, especialistas nos públicos, com os quais a gente estaria trabalhando, para que as pessoas pudessem, com o olhar do campo, de quem está no campo, olhar e ver se aquele pedido é realista, se aquele pedido é legítimo, se as organizações que estão fazendo o pedido precisam, se a emergência se é uma emergência urgente, se é só uma emergência, enfim, 2.300 projetos você tem que priorizar de alguma maneira. Então, costumo brincar da emergência urgente e só da emergência. E foi o que a gente fez, selecionamos uma série de pedidos como esse, conseguimos, com recursos internos que a gente carregou inicialmente, dar respostas iniciais para 98 pedidos no país como um todo, sempre com esse olhar de organizações que estão defendendo direitos, organizações e indivíduos que estão defendendo os direitos dessas populações, desses segmentos mais invisibilizados, estão priorizando povos indígenas no país inteiro, na Amazônia, mas fora da Amazônia também, enfim, no Mato Grosso do Sul, no Nordeste, as populações quilombolas, as comunidades tradicionais e as populações nas periferias, as organizações que estavam trabalhando com familiares de presos, as organizações de mulheres trabalhando com violência doméstica, enfim, um fundo absolutamente diverso e que, portanto, coloca para nós um desafio maior, como é que você trabalha essa diversidade, mas a gente tem que ser capaz de ter esse olhar e, para isso, você traz consultores que te ajudam a selecionar, a fazer um grande mapa, um grande quebra-cabeça de tudo que a gente tem, e você vai dando resposta, priorizando dentro dos temas, olhando para os atores que são fundamentais e que estão precisando desse apoio emergencial. E, paralelamente a isso, a gente faz uma campanha de captação de recursos, nós estamos buscando mais recursos, porque 2.300 projetos, enfim, tem muita coisa ainda para ser feita. Então, busca-se captar recursos, a função de um fundo como o Fundo Brasil é mobilizar novos recursos e se colocar como uma organização possível de fazer com que os recursos das pessoas cheguem na ponta. Tem muita gente que quer apoiar e não sabe como, e, portanto, o Fundo Brasil abre uma campanha de captação de recursos, vem falando com parceiros internacionais, enfim, para carregar recursos para cá, mas também aqui internamente nós estamos com uma campanha para receber doações que tem sido muito bem sucedida e cresce o apoio das pessoas, porque esse recurso ele chega diretamente, é um recurso que chega diretamente lá, não fica na mão do Fundo Brasil, não tem taxa de administração, nada disso. É um fundo emergencial para carregar recursos da sociedade e chegar lá na ponta. Enfim, eu acho que é absolutamente importante quando a gente pensa, eu acho que a gente aqui nesse coletivo, a grande maioria das pessoas está trabalhando em organizações do mundo da filantropia, do investimento social, portanto, a gente pensar no que as nossas organizações podem fazer para mudar esse jogo, para dar respostas, a questão da resposta rápida, menos burocrática, e a questão da gente ser capaz de priorizar essas populações, esses segmentos mais vulnerabilizados é fundamental no momento desse, para a gente fazer a diferença. Acho que eu paro por aqui. Fico à disposição. Obrigada. Obrigada, Ana. Muito obrigada aí pela tua fala. A gente teve um panorama, né? Eu acho que essas 3 falas trazem um panorama dessa situação, dessas populações expostas, dessa falta... Ai, desculpa, tocou aqui o meu... Dessa falta de políticas públicas, de condições, né? De como poder lidar com tudo isso. Aberto então ao debate, gostaria de ouvir a participação de vocês. A Cris Orfeu, do Fundo Casa, conta para a gente pelo chat que eles estão com uma chamada aberta até domingo, com foco nas regiões Norte e Nordeste. Cris, se você quiser comentar, é bem-vinda, bem como aqueles que quiserem abrir seu microfone e comentar dúvidas, enfim, inquietações, provocações, estamos abertos.
Camila, eu posso então comentar rapidamente sobre a nossa chamada. Quero agradecer a Jurema, a Ana e o Eloy, são nossos parceiros, né? E depois de ter várias conversas com o Fundo Brasil, com o Fundo Baobá, no âmbito da rede de filantropia para a justiça social, e também para nos prepararmos para isso, foi isso que a Ana falou, né? Abrir uma chamada num momento bastante difícil, onde as organizações as comunidades estão tendo pouquíssimo acesso a recurso, algumas não estão tendo nenhum tipo de recurso. Então, a gente precisava também ter uma resposta rápida, mas, ao mesmo tempo, se preparar para isso, para receber tantos pedidos e ter condições técnicas e de estrutura para poder analisar. Então, a experiência do Fundo Baobá e do Fundo Brasil, que já tinham aberto as suas chamadas, foi bastante importante para a gente, e após todas essas nossas análises, nós definimos as regiões Norte e Nordeste. O Fundo Casa tem uma rede de apoiados nos territórios que faz com que a gente consiga chegar em lugares bastante distantes, e definimos em 3 linhas que estão aí na chamada, que vocês podem conhecer depois, e também com esse objetivo de ter essa resposta rápida. É uma chamada que ficou aberta somente 15 dias. A gente, na semana que vem, vamos saber qual é o tamanho dos pedidos e até onde a gente conseguiu chegar com ela. Podemos compartilhar depois com vocês. A gente tem esse problema que a Ana disse, também dos indígenas e quilombolas que são fora da Amazônia. A gente tem feito bastante, temos conversado bastante de como atender essas populações. Então é isso. Obrigada, Camila. Obrigada. Obrigada, Cris. Bom, eu vou fazer um breve comentário, brevíssimo mesmo, mas é muito interessante, pegando o que a Jurema falou, né, desde o começo da fala da Jurema, que foi o tempo que se levou para que medidas fossem tomadas, e essa opacidade ou ausência das políticas públicas, vale notar que a maior parte das organizações, das ONGs indigenistas, tem recursos que vêm da cooperação internacional, né? E já no final de fevereiro, os financiadores, praticamente de forma unânime e muito explícita, né, e uníssono, disseram que todas as ONGs estavam absolutamente lideradas dos planos de execução da sua agenda, do seu trabalho, do seu plano de ação, para que os recursos fossem utilizados de maneira emergencial para cobrir as lacunas que provavelmente haveria no atendimento das populações indígenas, né? E, enfim, se não fosse isso, essa flexibilização, essa resposta, praticamente eles se anteciparam, né? Porque foi um momento de pânico e um grande ponto de interrogação. Evidentemente, todas as ONGs estão submetidas a quadros lógicos e a orçamentos e cronogramas muito rigorosos, e foi, inclusive, em seguida daquele bloqueio dos fundos, dos recursos do Fundo Amazônia, e esse posicionamento foi muito importante, muito oportuno, e está sendo utilizado e, evidentemente, não é divulgado. São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade, 98% da população indígena, onde as Forças Armadas têm uma presença forte, o Exército tem uma presença forte, eles têm feito uma propaganda bastante grande do que se faz lá na região, e que, na verdade, tem a ver com logística, aviões, né? Mas o ISA e as outras organizações que trabalham com saúde na Amazônia têm atuado com muita força ali, e
um comentário irônico que tem a ver com o que o Eloy falou na introdução da fala dele, que é esse recado que vem sendo dado pelos xamãs, que é essa separação da nossa sociedade com a natureza. São Gabriel da Cachoeira hoje se vê sem oxigênio, né? A gente sabe como a Covid tem uma relação muito próxima com essa questão do sistema respiratório e custa caro transportar oxigênio em uma população que está praticamente numa região do Brasil pouco assediada ainda pelas grandes frentes econômicas, né, que é lá no noroeste da Amazônia, mas que existe esse impasse, né? Além de todas as outras coisas, recursos humanos, que me parece ser o grande impasse no Brasil inteiro. Se formaram esses hospitais de campanha numa rapidez fora do comum, as empresas se associam, né, a essas doações emergenciais. Pena que é na emergência que isso aparece, é uma estrutura que poderia estar sendo colocada depois, mas está faltando oxigênio para os índios de São Gabriel da Cachoeira, e isso é uma ironia do destino que a gente está tentando enfrentar da melhor forma possível. Obrigada. Eu vejo o seu nome como Nina, então eu vou te chamar de Nina. Não sei se de repente é a filha, né? Às vezes a gente tem o nome da filha no nosso... Enfim, obrigada. Não, sou eu mesma, Nina. Obrigada, Nina. Muito obrigada pelo seu ponto de vista. Gente, a Graciela Hopstein levantou a mão e após a Graciela, a Neca gostaria de falar. Então eu passo a bola para a Graciela e Neca, você pode entrar na sequência, por favor. Então, muito obrigada pelas apresentações. Acho que há elementos muito interessantes aqui para fazer uma reflexão, não apenas sobre o contexto, mas sobre a sociedade civil e o papel da filantropia no contexto da pandemia. Eu fiquei pensando bastante na fala da Jurema, né? Ela usou um termo que me chamou bastante atenção, que é a ideia de negligência, né? Como foi negligenciada a pandemia como um todo em diversas dimensões. E a pergunta que me surgiu a partir dessa ideia de negligência, que eu acho que é um termo muito elegante, inclusive, na verdade, até que ponto a gente tem uma negligência ou uma política de extermínio mesmo, né? Não porque a política tenha uma intenção, né? Mas como resultado é a mesma coisa, o extermínio de determinadas populações, o extermínio de determinado sistema, enfim. Então, não seria um extermínio a solução final nazista, né? Mas que no fundo há uma ideia muito grande de extermínio. E, na verdade, outras coisas que também fiquei pensando é como, na verdade, hoje a sociedade civil tem um papel absolutamente protagonista nesta pandemia, porque, de fato, ela conseguiu se mobilizar bastante rápido, não apenas a nível dos fundos e fundações e grandes corporações que começaram a realmente a doar dinheiro de uma forma bastante visível e evidente, mas também estou pensando naquelas experiências super interessantes de auto-organização das organizações de base para justamente poder enfrentar a pandemia de diversas formas, seja através de criação de agentes sanitários, seja através de captação de recursos, seja através de vaquinhas, distribuição de alimentos, distribuição de kits de higiene, etc, etc. Então, eu acho que essas experiências, na verdade, implicam de alguma forma uma resistência, né? Nós temos, por isso, é uma questão que vai do extermínio e a resistência, né? Claro que essa resistência ainda precisa ser muito mais estruturada, precisa ter muito mais ação, mas eu acho que finalmente é a sociedade civil quem está criando algum tipo de articulação para resistir. Porque se nós olhamos, digamos, o que está acontecendo na esfera do Estado, e não estou me referindo apenas ao nível executivo, está faltando uma grande articulação para poder combater, não apenas a pandemia, mas todas as políticas de extermínio que estão aí. Então, eu queria trazer um pouco essa reflexão, né?
e o papel que, de alguma forma, a sociedade civil hoje está ocupando em diversos níveis, em diversas camadas, com diversos tipos de atores, e, na verdade, pensar em como a filantropia hoje, né, porque, inclusive, todo esse recurso que foi captado, que foi doado, né, ainda a gente não sabe muito bem como vai ser destinado. Então, na verdade, é importante pensar em que precisamos realmente fortalecer cada vez mais a sociedade civil e voltar ao que o Jerema falou, né? A questão dos direitos, né? E isso é uma questão absolutamente central para pensar a resistência. É isso. Obrigada, Graciela. Neca, você tinha uma pergunta, gostaria de interagir? Gostaria agora, até porque tem a ver com a fala da Graciela. Bom, em primeiro, super obrigado para os três, acho que foram falas muito fortes, consistentes, importantes. E então, eu queria primeiro uma pergunta para a Jurema, de entender um pouco mais essa campanha que vocês vão lançar, né? Nossas Vidas Têm Direitos, e se como está articulado, né, essa campanha com projetos óbvios anteriores da Anistia, mas assim, para além, depois, né, a campanha, se está articulado com políticas públicas, ou como é que vocês estão no desenho da campanha, ouvir um pouco mais sobre a campanha. E para a Ana Valéria, e tem a ver um pouco com a questão que a Graciela está colocando, né? Fico me perguntando se você, nesses 2.300 projetos, se vocês, que já têm uma rede muito grande pelo Brasil todo, dada a história do Fundo Brasil, dos dois lados. Se vocês tiveram muitas novas organizações ou coletivos ou que vocês não conheciam. Isso é de um lado dos que estão demandando e enviando projetos para o edital. E do lado do edital, se a captação de recurso para populações tão vulneráveis também chegou a pessoas ou organizações ou fundações ou empresas que não costumavam apoiar esse tipo de projetos. É isso. Ana, Jurema, Eloy, querem comentar? Alguém abriu o microfone, acho que, se eu não me engano, foi a Kika, não sei se quer complementar. Posso fazer uma? Daí eu somo também antes deles responderem. Manda. A gente, acho que nessa sequência de web hours aqui tem aparecido, né, muito as desigualdades e como a emergência, a crise, a pandemia que a gente está vivendo tem dado muita visibilidade para essas desigualdades. Talvez uma visibilidade que a gente tenha, aí como sociedade civil, né, tenha buscado durante muito tempo e nunca tenha conseguido, né, ter essa visibilidade. E quando eu falo da visibilidade, estou falando dos meios de comunicação, né, da imprensa, enfim, né. Eu queria saber de vocês se vocês acham que, no caso desses temas, né, que a gente está falando dos mais invisibilizados, né, dos vulneráveis entre os vulneráveis, né, isso, vocês também sentem que isso de alguma forma aconteceu, né? Então, eu tenho a impressão que talvez sim, que esses temas estejam um pouco mais em evidência do que eles estavam, mas ainda assim alguns deles mais e outros menos, né? E acho que uma reflexão que tem sido também constante, assim, tem aparecido constante nos debates dos web hours, é que potenciais legados positivos, isso que a gente está vivendo, pode também escutar um pouco de vocês, que oportunidades que a gente tem aqui, né? Sempre tem oportunidades, né? E como é que a gente consegue aproveitar, o que a gente precisa fazer para aproveitá-las, né? E aí, sobretudo na conexão da filantropia, das fundações, dos investidores sociais privados, né? De quem está aportando recursos, né? Enfim, que cuidados, que olhares, né? Quando
alguém falou, eu não me lembro quem falou, né, que os financiadores foram unânimes de falar, não, foram flexíveis como normalmente não são, ou, né, não costumam ser tão flexíveis como foram agora, em face a tudo isso que está acontecendo, né? Que aprendizados, claro que a gente não dá para agir como se a gente estivesse em emergência sempre, né? Mas que aprendizados, que coisas boas a gente consegue tirar disso e a gente deveria levar para o nosso pós-pandemia, seja ele qual for. É isso. Obrigada, Cami. Obrigada, Kika. A Gil, da Louds Foundation, disse que teve que sair. Obrigada, Gil, pela participação, se ainda estiver nos escutando. E, gente, isso aí, microfone está aberto. Bom, então posso... Jurema, bora lá. Posso comentar e responder? Primeiro, eu agradeço os comentários, as reflexões de todo mundo que colocou aqui. Vou responder a pergunta da NECA, né? Grande oportunidade de falar um pouco mais sobre a campanha da anistia. Muito obrigada. Como eu disse, a campanha se chama Nossas Vidas Importam. E a ideia central é da anistia se colocar também como uma plataforma de apoio para a atuação das diferentes organizações e movimentos na reivindicação do direito à saúde. Esse momento, a pauta desse momento é o direito à saúde, né? O direito à vida e o direito à saúde. E como é que é essa campanha? Você pergunta, tem a ver com políticas públicas? Exatamente, tem a ver com políticas públicas. A forma como organiza, a ideia é uma mobilização conjunta dessas, inicialmente, 34 organizações. Eu cito aqui algumas das organizações que estão... ANTRA, Associação Nacional de Travestis, a PIB, Casa Fluminense, Centro de Defesa Herbert de Souza, SEDEMPA do Pará, COIAB, CONAC, Coletivo Papo Reto, que trabalha na favela do Complexo do Alemão do Rio de Janeiro, Fórum Nacional de Reforma Urbana, Guelé 10, Instituto Marielle Franco, Instituto Socioambiental. São 34 organizações. E nós construímos juntas uma plataforma de reivindicações em relação à resposta emergencial para a garantia do direito à saúde desses grupos negligenciados, né? Então, são 7 áreas diferentes nessa agenda, e ela vai ser trabalhada ao longo daqui até agosto, vai ser trabalhada, a expectativa seja trabalhada por todas e todos nós, em 7 áreas. Direito de participação social, o direito à equidade para impedir o tratamento desigual e a discriminação, o direito à atenção à saúde, acesso à saúde, da saúde que seja informação, o Eloy falava da coleta da informação, né, dos dados sobre a incidência da epidemia, informação, educação para a saúde, quer dizer, quais mensagens que as pessoas têm que receber, e também o direito de acesso à saúde sem discriminação. A gente tem um capítulo também, vários outros capítulos desses 7, que inclui quais são as medidas de assistência social, por exemplo, que são fundamentais para garantir a equidade, a não discriminação e o direito à saúde. Desde como superar a fila até como garantir o nome social, o nome das travestis e transexuais, para que elas possam, a documentação delas, inclusive, para que elas possam ter acesso ao mínimo do mínimo, que é a renda emergencial ou assistência à saúde, porque a não utilização do nome. Ou seja, sim, é uma agenda de políticas públicas que vai ser trabalhada por nós, pressionando o governo federal, governos estaduais e governos municipais, ao mesmo tempo que engajando a sociedade para se mover em direção, para se juntar a nós nessa reivindicação. O ponto central dessa campanha é esse nossas, não é a anistia, é nossas. São esses sujeitos que o gestor disse que são invisíveis, que estão falando. É claro que a PIB, por exemplo, está aí o Eloy lembrando, já tem uma voz forte. Outras organizações têm voz forte, que estão juntas e ajudando a fortalecer a voz de outras organizações de população, de Movimento Nacional de População de Rua tem uma voz consistente também, ou de população encarcerada, ou do socioeducativo, que está junto também. É exatamente todas essas vozes juntas, porque tem um ponto em comum. Ainda que tem as suas reivindicações específicas que estão na agenda, mas tem um ponto comum, que é o tratamento, interromper o tratamento desigual, interromper essa cegueira, essa surdez, entre aspas, em relação a essas populações e começar a providenciar a política pública da forma que elas têm que ser feitas.
Essa agenda foi construída com essas organizações e também com 2 organizações de saúde, Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Tudo aí para a gente ver quais são os mecanismos que a gestão pode responder, inclusive agora, só não está fazendo por conta da negligência. Aí eu vou na questão da Graciela, né, Graciela? Esse é um debate muito complexo. Se existe uma negligência e uma política de extermínio. É verdade que racismo é violência de aniquilamento, não é? A gente está falando de homofobia, transfobia, fala de aniquilamento. E são essas questões que estão influenciando a resposta, que estão na base dessa negligência, do que eu chamei de negligência, mas poderia dar todos os outros nomes, né? Essa deixar por sua própria conta, e não é de agora, não é? E não é de agora. O Eloy está aí para lembrar que não é de agora, não é? Nós, população negra, estamos aqui, está aí a Selma, não é de agora, não é de agora. Assim, não é uma decisão de gabinete, vamos agora deixar que todos morram de Covid-19, não é isso. Mas é uma reiteração daquela morte por hipertensão, por diabetes, por sarampo, por diarreia, não é? Por tantas outras mortes que já aconteciam, que agora estão elevadas a alta potência, porque o coronavírus cresce exponencialmente, porque não encontra barreiras no sistema imunológico, não encontra solução nos tratamentos que a gente tem, na medicina que a gente tem, na medicina precária que é oferecida a essas populações. Ou seja, eu concordo com você que tem um deixar morrer muito intenso, muito intenso. Deixar de lado, né? É para que não estejamos aqui. Mas nós estamos. Então, eu volto aqui numa coisa que a Nina falou, de que muitas das organizações filantrópicas se anteciparam e disseram, a gente está vendo esse problema, ele está chegando aí no Brasil, vão lá e façam. Né? A Anistia também foi beneficiada das organizações que nos apoiam com a mesma mensagem. Isso é fundamental. E agora, essa outra antecipação essa antecipação é um fortalecimento do sujeito, é um fortalecimento da voz. Por isso que eu estava falando da questão do fortalecimento, do protagonismo do sujeito na agenda de direitos. Porque é isso. Precisa de recurso para sobreviver, mas só vai sobreviver com a cesta básica, com a kit de higiene, com o isolamento adequado e com a reivindicação de direitos. Porque essa é a oportunidade que a Érica falava, Kika, não é? É essa a oportunidade. A desigualdade, ninguém está olhando muito se as pessoas que estão na rua vão sobreviver a isso. Né? Ninguém está olhando muito, alguns estão, mas na televisão, a migrante não está olhando tanto assim para determinados sujeitos. O que vai ser das travestis que tinham como trabalho o trabalho sexual em alguns pontos do centro das cidades? Né? O que vai se dar? Ninguém está ligando. Mas essa é a oportunidade. A gente está ligando. Né? A gente está ligando. E se a esteira é da desigualdade, vamos alavancar a voz das travestis e das transexuais. Vamos alavancar a voz da população que está na prisão. Vamos alavancar a voz de indígenas. Vamos alavancar as vozes, porque essas pessoas sabem o que é preciso. E essas pessoas sabem qual é o seu direito. A gente só precisa deixar elas seguir. Desculpa que eu falo demais, mas já parei, viu, Camila? Imagina, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Oi, tem alguém inscrito? Não. Vai lá, Eloy. Não, eu só queria fazer 2 comentários também. Um em relação ao fundo, né, ao Fundo Casa, né, a chamada, que tem um olhar direcionado para o Nordeste, né, para os povos do Nordeste. Isso, para nós, também da APIB, é fundamental, é uma coisa que nós temos internamente feito esse esforço, né, no sentido, as pessoas, às vezes, especialmente, e aí falando especialmente financiadores, né, tem muito um olhar voltado quando trata de povos e comunidades indígenas para a Amazônia, né, e é fundamental a gente ter esse entendimento também dos povos indígenas da região Nordeste, que, sem dúvida, sofreram os primeiros a sofrer com o processo de colonização, né? Quer dizer, foram os primeiros alvos
do projeto colonial que se instalou no Brasil. E também isso nos leva a pensar, quer dizer, tirar um pouco esse olhar viciado que as pessoas têm de pensar os povos indígenas com fenótipos parecidos, né? Enfim, então eu gostaria de louvar essa iniciativa específica, né, para os povos Nordeste e Sul, né? Parece que foi falado. Isso é uma coisa que contempla muito o debate atual da PIB também. A outra coisa, a pergunta da Érica Chances, né? Sanches, a provocação que ela nos faz é uma coisa também que a gente tem refletido muito sobre os obstáculos legais, as formas das organizações tradicionais indígenas, né? É uma coisa que a gente tem que colocar muito na nossa reflexão. E isso a gente tem debatido e visto e olhado como, de forma legal, a gente pode superar isso, né? Nós temos muitas comunidades indígenas que não são necessariamente constituídas, né, no perfil civilista, né, do direito civil, quer dizer, não tem CNPJ, mas existem de fato, né? Nós temos muitas organizações indígenas também assim, por exemplo, a Tiguaçu Kaiowá-Guarani, que é histórica, né, lá no Mato Grosso do Sul, que tem todo esse processo de luta, mas no momento de você buscar um apoio específico para Tiguaçu, sempre tem essa dependência, né, de ter o aporte de uma organização indigenista ou de uma outra organização, né? Então, isso é fundamental, a gente estar pensando nesses outros obstáculos e outras formas também de buscar apoiar essas organizações indígenas. Eu sei que o fundo já tem, né, uma sensibilidade a essa questão, que deixa sempre em aberto, né, a possibilidade de apoiar coletivos indígenas por meio de organizações de lideranças individuais, né? Então, esse cuidado eu acho que é uma coisa que a gente tem pedido muito. A própria PIB, né, que é tudo isso que as pessoas falam, a PIB não é, né, registrada, não tem o CNPJ, enfim. Às vezes as pessoas até quando chegam na PIB, né, e a PIB é uma salinha que tem lá em Brasília, e as pessoas falam, mas aonde é a PIB, né? Eu falei, a PIB é isso aqui. Tem a sala tem a mesa da Sônia Guajajara e a minha mesa. E aí eles falam, mas é daqui que sai tudo isso, né? Então, para pensar muito nessas outras formas de agregação do movimento indígena e de como enfrentar esses obstáculos legais que ainda nós temos. De fato, a Constituição ela reconheceu, né, as formas de organizações tradicionais indígenas, mas nós não temos ainda no mundo do direito privado, né, uma lei que regulamente isso, né? E inclusive no judiciário a gente tem feito um esforço muito grande de ultrapassar essas barreiras. Ainda nós temos muitas pessoas que ainda pensam que os indígenas são tutelados, né? Que eu acredito que a Ana, né, na época que ela já advogava, né, já batia nessa tecla, e ainda a gente está batendo até hoje nessa tecla, né? A gente tem que provar para o juiz que o cacique tem, sim, né, capacidade civil de outorgar uma procuração. Eu acho que travou, Enfim. Eloy. Voltou. Vai lá, Travou? finaliza. Não, deu uma travada para mim, mas voltou. Pode finalizar. Voltou, né? Tá. Não, acho que são isso os comentários que eu gostaria de dizer. E no meio disso tudo, né, desse contexto, a gente tem chamado muita atenção para a valorização da medicina tradicional dos povos indígenas, do fortalecimento da religiosidade própria indígena, né, mas também levando a informação de que tem que ter esses cuidados, né? Então, nesse sentido, também quer dizer, as entradas de missões evangélicas têm sido uma coisa também que é muito recorrente e que a gente tem falado muito, né, para as lideranças no sentido de evitar esse tipo de acesso por parte das missões evangélicas às terras indígenas, né? Especialmente neste
contexto, né? Era isso. Ana, imagino que você queira comentar, por favor. Então, tentar responder as perguntas da Neca e da Érica. Enfim, sobre se nos 2.300 pedidos que chegaram para nós, tinham novas organizações e coletivos não conhecidos. Para começar, o nosso fundo emergencial ele tinha como objetivo alcançar outras organizações para além dos nossos parceiros em cursos, os parceiros que a gente está apoiando neste momento. Como eu falei, para os parceiros que a gente está apoiando nesse momento, a gente está carregando recursos dentro dos próprios projetos e o intuito era criar um canal a mais para alcançar outras organizações, outras comunidades e coletivos. Então, ele tinha esse intuito. E ele chegou a muita gente, a muita organização e coletivos que não eram parceiros, mas obviamente que assim, os editais do fundo eles já trazem para nós um olhar muito grande com relação a organizações, grupos e coletivos no país como um todo. A gente tem um edital geral que a gente lança todo ano, desse ano é um edital que se chama Resistência, né, que apoia as organizações aí na luta contra no combate à discriminação e à violência institucional. E a gente recebe anualmente mais de 2.000 projetos para esses editais. Então, a gente, na verdade, tem acesso e tem um mapeamento, digamos assim, de grupos no país inteiro. Mas não necessariamente a gente apoia todos esses grupos, até porque não necessariamente eles caem todos dentro, os projetos caem dentro dos parâmetros ou dos requisitos dos editais. Mas para o Covid, agora para o fundo emergencial, o objetivo era atingir aqueles que a gente não atinge normalmente. Ele tinha como objetivo, pela primeira vez, o Fundo Brasil ele apoia a defesa de direitos, ações de defesa de direitos, atividades de defesa de direitos, e aqui a gente estava apoiando pela primeira vez necessidades, enfim, apoio humanitário, né, enfim, assistência humanitária, recursos de, desculpa, gente, cesta básica, kits de higiene, apoio ao trabalho remoto das organizações que estavam precisando e coisas que tal. Então, ele realmente era um fundo diferenciado e que a ideia era chegar em outros e a gente conseguiu. Eu acho que nesses 2.300 tem muita gente, muitos coletivos que a gente não conhecia e que a gente passa a conhecer, e é por isso que a gente traz o que eu falei, consultores para nos ajudarem a qualificar e a selecionar. E o que eu chamo de consultores, gente, o Fundo Brasil, os consultores que o Fundo Brasil trabalha, a gente traz gente do campo, a gente traz pessoas que trabalham em outras organizações da sociedade civil de defesa de direitos nos diversos temas, ou seja, são pessoas que elas próprias estão no campo, obviamente não estão concorrendo nos editais, para nos ajudar, porque elas têm o olhar de quem é quem está fazendo o quê, quem é relevante nos diversos temas e ações que estão sendo desenvolvidas. Então, é com o apoio dessas pessoas que a gente consegue, não tendo uma equipe que, enfim, dê conta de todos os temas, não é nem pretensão de dar conta de conhecer tudo, nem todos, mas a gente traz gente do campo para nos ajudar a qualificar e a entender, e aí ir conhecendo e ampliando esse público que a gente apoia. A sua pergunta também, se a captação de recursos, né, se também chegou a pessoas que não apoiavam esse tipo de projeto, justamente por ser um fundo, né, que tem uma pegada, digamos assim, de assistência humanitária num momento em que está todo mundo movido e mobilizado. Então, a gente consegue, sim, pela primeira vez, estar chegando a pessoas que antes não necessariamente apoiavam. Apoio às causas de direitos humanos é uma coisa difícil, a gente chegar na população, chegar no público em geral, fazer as pessoas acreditarem que mobilizar a sociedade civil organizada para a defesa de direitos é relevante, né, que você tem que sair do seu lugar para ajudar a apoiar, mas quando você tem um mote aqui do apoio humanitário a esses segmentos, você consegue chegar a gente que normalmente não chegaria, e essa aproximação ela é muito benéfica, porque você consegue trazer para o fundo e fazer as pessoas compreenderem a relevância dos trabalhos que estão sendo apoiados.
Então, eu tenho, assim, e aí já falando do que a Érica perguntou aí de potenciais legados, para o Fundo Brasil, por exemplo, esse é um legado. Eu acho que a possibilidade que a gente está tendo neste momento de se comunicar e de trazer outras pessoas que normalmente, regularmente, não apoiam as causas de direitos humanos, porque desconhecem, porque não querem conhecer, porque tem preconceito, enfim, seja lá por que for, e que nesse momento estão chegando e estão conhecendo, e aqui você tem um potencial não só de apoio ao fundo, mas um apoio às causas, né, que é na linha do que a Jurema estava falando. A gente precisa ampliar em muito a compreensão sobre os direitos de todo mundo, sobre a necessidade de respeitar os direitos de todo mundo. Nessa linha, a Érica perguntou aí sobre esses temas dos mais vulneráveis, né, que estão sempre em baixa, que, enfim, a gente chama de segmentos invisíveis e tal, se não estão um pouco mais em evidência. Eu acho que alguns temas sim, outros não necessariamente, são sempre mais difíceis, enfim. Você falar das populações encarceradas e do direito das populações encarceradas, mesmo neste contexto, quando a televisão fala, ela fala de uma maneira muito complicada, enfim, muito difícil de você sensibilizar as pessoas para o fato de que as pessoas que estão encarceradas têm direito de ter, pelo menos, dignidade, serem tratadas com dignidade, ainda que elas estejam encarceradas. Isso é muito complexo. Mas, fora isso, eu acho que outros temas, sim, estão em evidência algumas questões relevantes. Então, a gente pensando nos povos indígenas, para além do desastre que está sendo o impacto do Covid nos povos indígenas do Brasil como um todo, eu acho que a gente está conseguindo ter ou pautar de novo para a população uma reflexão sobre o quão grave é, por exemplo, as invasões de terra, o desmatamento, as queimadas na Amazônia, porque isso, de uma certa maneira, isso é vetor de agravamento do Covid para povos indígenas, né? E, enfim, isso amplia de uma maneira, enfim, isso muito grande, um problema que já é gravíssimo. Então, acho que a gente está tendo a possibilidade de tratar de alguns desses temas dos segmentos mais invisibilizados, de tratar um pouco da população quilombola, enfim, de trazer isso para a atenção, se eu não diria da população como um todo, mas de uma parte da população. E aí, sobre potenciais legados positivos, acho que a gente ainda tem um caminho longo para percorrer aí, de fazer reflexões e de pensar sobre o que tudo isso significa, de que a gente pode ver como oportunidade. Mas eu acho que nesse momento a gente tem que ser capaz, eu acho que algumas pessoas já estão sendo capazes de compreender que o mundo que a gente tinha até agora não era um mundo possível. A gente estava caminhando para a impossibilidade absoluta do mundo. O Eloy falou aí da questão ambiental, da exploração desenfreada do meio ambiente, que impacta a Índia, mas que impacta o planeta. O planeta está à beira de uma crise climática, e essa é uma crise que, assim como a pandemia, vai afetar, já afeta e vai afetar todos nós, e a gente continua vivendo como se isso não estivesse acontecendo. Alguns de nós reclamam, gritam, fazem, acontece, mas a gente vai todo dia, a gente pega carro, a gente entra no engarrafamento, a gente continua consumindo desbragadamente, enfim. Então a gente sabe que as coisas acontecem, mas a gente não muda, né? E o mundo, enfim, a exploração ambiental está aí colocada e impactando a cada um de nós, e alguns muito mais do que outros, né? Obviamente, segmentos lá na ponta, os índios, as populações tradicionais, os ribeirinhos, enfim, muito mais impactados do que qualquer outro. E da mesma maneira que a gente normaliza a crise ambiental, a crise climática, a gente normaliza a desigualdade absoluta do mundo. Então, a gente se acostuma com o fato de que as pessoas moram ou não moram, vivem nas ruas, que a população de rua brasileira existe, ponto final, e a gente vive com isso. A gente normaliza o fato de que existe violência doméstica e enfim, né, a gente está indignado, mas a gente faz muito pouco isso. E quando eu digo a gente, eu não estou falando de nós aqui, porque nós estamos aqui prestando atenção, fazendo alguma coisa, mas eu estou falando da população em geral.
As pessoas até se indignam, mas um passo a mais na direção de mudar alguma coisa é muito difícil de fazer. Eu acho que uma pandemia como essa nos coloca diante de uma realidade dramática para todo mundo. Esse mundo que a gente construiu nos levou a ter a pandemia que a gente teve. Né? O vírus ele se alastra no Brasil da maneira como ele se alastra, ele vai matar a quantidade de gente que ele vai matar por conta da desigualdade desse país. Exatamente o que a gente falou até aqui agora. Portanto, essa desigualdade ela não é boa para ninguém, porque a pandemia ela não é boa para nenhum de nós. E eu acho que só no momento em que o ser humano entende que o problema do outro não é bom para ele, ele começa a se olhar no espelho e ver que ele tem que fazer alguma coisa para mudar. E, além de mudar individualmente, eventualmente mudar coletivamente. Então, para mim, o que a gente tem aqui de potencial legado positivo é a capacidade que talvez alguns de nós tenhamos, e tomara que muitos de nós tenhamos, de perceber que esse mundo desigual não era possível e que ele precisa ser mudado. Nós temos que mudar por nós mesmos. Se não for pelo outro, porque a gente não tem solidariedade, porque a gente não tem capacidade de pensar no outro, a gente tem que mudar por nós. Porque a pandemia mostrou que o mundo desigual não serve para nós. Muito bom, Ana. Concordo muito com você nas suas colocações. Elas me inspiram, elas provocam, elas fazem refletir muita coisa, né? Pessoal, nós temos mais uns 10 minutinhos. Queria deixar à vontade aí, se alguém tiver com vontade de colocar alguma coisa. Eu estou me sentindo impactada com as falas, elas realmente me provocam positivamente, assim, bastante. Eu acho que eu já disse isso em outro web hour, não é que a gente não saiba disso, mas ouvindo de vocês, acho que a proximidade de vocês, né, eu vejo na fala de vocês, assim, como vem de dentro, né, toda a experiência que vocês vivem, e isso me aproxima muito da fala de vocês. Nesse sentido, eu agradeço e é muito bom ouvi-las, né, então... Não sei se todos estão se sentindo assim, provocados como eu, um pouco... Camila, só para dizer mais uma frase que eu tinha esquecido, mas que a Jurema falou uma frase que me impacta profundamente. A gente tem que ser capaz de interromper a cegueira. O que eu estava falando era isso. Eu acho que a pandemia ela nos coloca com algum potencial de interromper a cegueira generalizada que nos imobiliza todos os dias. Às vezes a gente consegue até ficar indignado, mas a gente é imóvel, a gente faz muito pouco, a gente não muda. Muito, Ana. Muito. Fazer esses 46 milhões, né, Jurema, deixarem de ser invisíveis, né, porque não é possível que não estejamos como sociedade enxergando, né. Isso foi a conta do presidente da Caixa, né? Porque, na verdade, são mais do que isso, né? São mais do que 46 milhões. Sim. Não, assim, é muita gente, né? É muita gente. Mas o Brasil pode ser outra coisa, pode ser até uma coisa boa, né? Se a gente conseguir. Né? Ele vai ser uma coisa boa. A gente não pode deixar a tragédia se enraizar para sempre, né? A gente vive de tragédia em tragédia. Eu acho que Camila, pego aqui, aí mais por não resistir, entramos, queria pegar esse gancho da fala da Jurema, do vai ser uma coisa boa, porque isso é algo que acho que nos move a todos e todas que estamos aqui, que nos dedicamos aos que nos dedicamos no dia a dia, essa convicção, né, do podemos ser uma coisa boa, temos infinitas coisas boas e podemos ser melhores do que aquilo que nos funda ao longo do tempo. E quando eu digo aqui essa primeira pessoa do plural, responde a nós, Brasil, né? E uma das coisas que me espanta, entristece, angustia mais, entre as várias coisas que podem nos angustiar no Brasil nos últimos anos, é
uma formulação crescente, desencantada, e mesmo em muitos de nós, em muitos pares, né, de que, bom, o que nós estamos vendo é a face real do Brasil, né? Isso é o que nós somos de fato, estamos desnudados, etc. E claro que qualquer processo coletivo tem isso, quer dizer, uma parte do que estamos vivendo é nos deparar com coisas que são, eu acabei de falar, ser melhores ao longo do tempo em relação àquilo que nos funda. Então tem muita coisa que nos funda que de fato não é boa, como sabemos bem, e acho que elas têm estado exponenciadas em várias dimensões nos últimos anos, desnudadas, né? Mas ao mesmo tempo eu creio, sigo crendo que nós não somos só isso, né? Nós somos também muito mais do que isso e fomos na cultura, na construção coletiva, social, etc., ao longo do tempo e podemos mobilizar e ser capaz de voltar a mobilizar isto que é melhor que isso, que é mais que isso, esses ativos, para produzir respostas, né? E acho que essa é muito a encruzilhada para quem crê num país, enfim, não só mais igual, mas também é mais humano, mais capaz de celebrar sua riqueza, sua diversidade, sua cultura, universalmente, sua população como um todo, etc., né? Se afirmar quanto tal. E aí estou fazendo isso porque esse teu comentário singelo, Jurema, vai ser uma coisa boa, pode ser uma coisa boa no momento tão agudo, me leva a esse lugar, né? Que bom ouvir isso. É importante nesse momento a gente poder acreditar nisso. E eu acho que é importante porque tem uma encruzilhada, né? O que nos desnuda, de um lado, você falou da Caixa, né? Outro dia eu ouvi de alguém um comentário sobre as dificuldades todas, né? De pessoas terem que pegar filas homéricas nesse momento, né? Uma coisa absurda. E dizia de que essa pessoa dizia, bom, talvez a gente precisasse fazer um estudo de como há uma certa perversidade em boa parte da entrega das políticas sociais, né? Elas são ineficientes, elas submetem as pessoas a enfim, vias crucis burocráticas e humilhantes, etc. Não só pela ineficiência inerente à parte do nosso aparelho de Estado, mas no fundo por uma mensagem que é um pouco, né, tem ali um certo componente de, olha, já estamos fazendo isso, não reclama, quer dizer, há um certo rito ali que afirma hierarquias, que afirma a excepcionalidade daquilo, né? Que também é constitutivo. Eu penso nisso e uma frase que tem me vindo muito à cabeça nas últimas semanas é o verso dos poderes do Caetano, né? Enquanto os homens exercem seus poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais, que tem a ver com naturalização. Os gestos naturais aqui, eu lembrei agora, pela maneira a Ana falou imensamente de naturalização. E de um lado a gente está flertando com um momento que nos expõe a uma relação nessa sociedade na qual morrer e matar de fome, de raiva e de sede e de doença pode ser natural, é aceito. E, ao mesmo tempo, essa exposição tão desnudada, acho que permite o que a Ana coloca, o que a Jurema coloca, de que, bom, isso não pode ser natural. Permite a desnaturalização pelo extremo da situação, pela autoevidência dela, né? Eu acho que a gente precisa conseguir extrair, não só porque isso é fundamental para produzir uma resposta que evite tragédias maiores do que as que a gente já tem postas, né? Mas também porque eu acho que aqui tem uma chave de fato importante para conseguir trazer de volta essa agenda de desnaturalização e de enfrentamento daquilo que de perverso nos funda. E quando eu digo trazer de volta é porque eu acho que ao longo da nossa história, muito mais lentamente do que a gente gostaria, mas foi possível produzir e ao longo das últimas décadas foi possível produzir e ter isso na pauta brasileira. Isso sumiu ao longo dos últimos anos e acho que tem uma oportunidade imensa para que volte, né? Toda essa conversa eu queria fechar com isso e essa é uma digressão que transcende, né? O foco estrito aqui da conversa, bom, como é que a gente move recursos, energias nesse momento, a partir da filantropia, do investimento social, na sociedade civil, coordena esforço, que é o nosso esforço cotidiano, né? Mas eu acho que é uma transcendência que vale também no espírito aqui dos web aulas, né? De que como é que nós conseguimos nos reposicionar para reafirmar uma trilha de construção e de aprofundamento cidadão no país nesses termos que estão colocados aqui. Então, não resistir aqui à digressão, porque eu acho que é com esse tipo de pano de fundo que a gente está dialogando. E, Jurema, a tua afirmação de que vai ser uma coisa boa, pode ser uma coisa boa, sigamos nisso, eu realmente acho que é imensamente valiosa nesse momento. Obrigada, Zé.
Muito bem. Profundo o nosso web hour de hoje. Eu vou finalizando ele por aqui, mas se alguém, claro, quiser falar, temos 4 minutinhos ainda. Eu queria só contar que o web hour, esse é o 6º web hour. O GIF vem trilhando esse caminho de produzir esses diálogos, esses encontros às quartas-feiras. Então, o primeiro deles a gente fez sobre saúde, proteção social. Depois falamos de governo, setor público e organizações da sociedade civil. Depois trouxemos o tema, a Ana Valéria trouxe aqui a violência, né? Esse aumento da violência contra mulheres e meninas. Depois a gente falou dos desafios da educação e depois falamos dos desafios da cultura e da comunicação e agora com vocês, com o tema dos direitos humanos. Teremos mais uma sequência, seguiremos nessa sequência de conversas às quartas-feiras, então estão todos super convidados para estar conosco. Para além disso, eu citei também no início, o projeto a iniciativa Emergência Covid, ela também é um convite para vocês participarem conosco, com ideias, sugestões, diálogos, estarem aqui presentes nessas ações da rede do GIF, né, para que a gente possa cada vez mais fortalecer isso que sai, né? Acho que a Érica trouxe um pouco na fala dela e que está pontuado em tantos diálogos essa importância da nossa colaboração, essa importância desse olhar para atingir de uma forma coordenada, né, tudo que o universo da filantropia e do investimento social privado estão contribuindo nesse momento. Né? Eu queria colocar também que a Gláucia Barros, ela deixou uma frase que eu achei bacana, está no chat, não sei se vocês leiam, ela diz: saio profundamente provocada com a reflexão de como fazer de nossas organizações e redes plataformas de visibilidade e audiência das necessidades e potencialidades desses coletivos negligenciados. Então, uma frase aí que resume, né, tudo que a gente... Resume não, longe disso, mas enfim, que sintetiza aí um pouco das nossas falas aqui, de toda a discussão. Tá bom? Então é isso, gente. Agradeço muito a participação de todos, dos nossos palestrantes, de todos vocês aqui com a gente, da equipe do GIF junto nesse diálogo. Deixo o convite para o próximo Web Hour. Quero abrir aqui para a Neca, fazer um fecho final, agradecer a todos de novo e sigamos nessa. Neca? Bom, obrigada, Cami. Eu estou aqui impactada com as últimas falas todas, não estava nem pensando em fechar todas, os 3 nossos convidados, mais a fala do Zé, super bonita também. E eu acho que para o GIF foi muito importante essas falas, a gente tem batalhado bastante, a equipe aí, Camila, Kika, Zé, para a gente expandir o investimento social privado em áreas que não são tão tradicionais, como educação, saúde, cultura, enfim, que são super importantes, óbvios, mas a gente está buscando muito essa discussão dos direitos humanos, expandir este olhar para os investidores, né, para as fundações e os institutos. Por isso até também queria entender um pouco, perguntei para a Ana Valéria sobre isso, e eu acho, como você mesmo colocou, né, é uma oportunidade, né, para que essas pessoas consigam, novas pessoas, consigam olhar essas causas, como vocês todos falaram. Eu acho que a gente não é fácil, não vai ser fácil, não acho que todo mundo deu o clique, agora vai entender as causas, as desigualdades, mas elas ficaram muito escancaradas e certamente eu acho que muito mais gente se sensibilizou, né? Então, temos um grande desafio, acho que no GIF, os desafios, só voltando, né, de ampliar este olhar dos direitos humanos para as fundações e institutos. A gente já tem uma rede de equidade racial, não é fácil essa discussão, né, Cami? Mas a gente está puxando, acho que firmemente essa rede e vai tendo mais aderência de novas fundações. Devagar, e a gente tem que entender um pouco essa paciência, ter essa paciência, entender um pouco, e aproveitar, no bom sentido, esse momento para trazer, ampliar ainda mais, não só a equidade racial, mas a questão indígena, que eu acho que é bem
difícil de mobilizar as fundações e institutos de forma geral, né? E os direitos humanos em geral. Enfim, então, só dizer que foi ótimo, bastante impactante, muito, muito bom mesmo, como a Cami falou, esse impacto. E acho que a gente tem um desafio enorme, enorme, que, dado que a gente está com mais gente olhando para as desigualdades, para os direitos humanos, para a questão racial, para isso tudo, a gente tem um desafio enorme de começar a apresentar soluções. Acho que eu fico aí porque a gente tem que apresentar novas políticas públicas que dê conta do que não foi dado até agora e apresentar soluções referentes. E isso vai exigir de nós muita conversa, muito amadurecimento, conversas com os diferentes, para a gente não ficar só nos nossos grupos e bolhas, para pensar e amadurecer o que é essa nova política que a Ana falou, né? Uma nova sociedade, novo olhar, novas questões para o meio ambiente, para a gente não se imobilizar, mas ao contrário, pensar novas soluções e buscar estudos que possam basear nos subsídios. E acho que cortou um pouquinho a Neca, para mim pelo menos. Eu vou aproveitar então, se ela voltar eu passo para ela finalizar. Eu vou aproveitar para contar para você. Essa tragédia, é isso. Obrigada, Cami. Obrigada, Neca. Obrigada. Eu aproveito para contar, a Luísa colocou aqui no chat para vocês o endereço do YouTube, todos os web hours do GIF, esses 5, né, o de hoje e os 5 anteriores que eu contei, eles ficam no nosso canal do YouTube do GIF. Então, aí até como uma forma, né, como a Neca disse, de provocar, de criar espaços e da gente conseguir cada vez mais falar para temas tão relevantes. Então, tá o endereço do YouTube, se vocês quiserem acessar os outros web hours, e a equipe GIF se coloca à disposição também para qualquer ideia, qualquer sugestão, qualquer demanda, só entrar em contato com a gente. E é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todos. Não sei se o Zé quer fazer uma palavrinha final e ficamos aí à disposição. Agradeço demais a participação de todos e foi incrível o debate de hoje. Zé, quer fechar um pouquinho? Não, imagina, só o prazer de ouvir a todos, todas, Neca. E é isso, agradecer de novo, também inspirado e esperando que possa ter sido bacana para todo mundo. Tchau, valeu, gente. pessoal, seguimos. Tchau, valeu, seguimos. É isso aí, Cami. Obrigada, viu? Tchau. Obrigada, gente. Beijo, obrigada. Boa noite a todos. Tchau.